Eu entendo. Então, beleza. Então a gente já vai começar aqui. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, aí pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, estamos aqui com o Diana de Lune. Diana, se apresenta para o pessoal, fala o que você é e o que tu faz. Bom, então meu nome é Diana Delune. Eu trato, como é que eu vou dizer assim? No mundo mundano, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou formada em música, sou bacharel, né? Em piano, no caso, sou pianista, então. Sou professora de piano e de canto já há 14 anos. Trabalhei já com várias pessoas que participaram do The Voice, que participaram de programas de TV e tal. E eu também exerço a profissão de cartomante. Eu estudo cartomancia desde os 15 anos. Atualmente eu lancei, atualmente não, faz alguns 2, 3 meses, um pouquinho mais, eu lancei um livro sobre cartomancia que se chama Lua Negra Lenormand, Explorando a Magia através das Cartas. Ele é um livro que acompanha um baralho. Lancei também, acho que foi no início desse ano, um livro junto com o Pierre Rinck e a Lua Valente, que é uma escritora e também é uma bruxa e oraculista, que é um livro de previsões para o ano de 2022. E lancei também junto com a Lua Valente, né, a mesma moça, junto com a Juliana Duarte, que também é escritora, um livro sobre magia do caos, né? Eu trabalho como cartomante, também trabalho com terapias energéticas, tais como reiki, radiestesia, uso de gráficos radiestésicos, mesas quânticas, etc. E eu também faço parte de uma ordem de bruxaria aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu sou iniciada nessa ordem há mais de 11 anos, eu sou mestra dentro dessa ordem, então eu posso iniciar outras pessoas nessa caminhada. E eu acho que é isso, né? Ali no nosso anúncio tá bruxa e cartomante, mas tem um combo maior. Cara, e me diz, como que funciona essa ordem? Como é que é? Tipo, eu nunca tinha escutado falar. Eu sei que tem alguma coisa assim envolvendo bruxaria, coisa do tipo, lá na Amazônia, deve ter uma escola tipo assim. Mas assim, no Brasil e no mundo, a gente tem vários grupos, né? Que de alguma forma visam, através de um sistema hierárquico, ou seja, a pessoa entra num grau e ela vai subindo degraus, vamos dizer assim, trazer um processo de despertar espiritual para o indivíduo, né? Essas ordens elas são muito comuns. Algumas vão se utilizar da magia e aí a gente vai ter várias ramificações dentro disso. A gente tem outras ordens que não se utilizam tanto da magia, mas de outros procedimentos, né, para atingir uma lapidação do ser humano. A maçonaria é um exemplo. Eles não necessariamente trabalham magia, mas eles têm todo um procedimento onde eles são uma ordem, né, onde a pessoa entra e vai passar por um processo de lapidação, vai passar por graus para ela atingir um estado melhor do que ela entrou, é o que se espera, pelo menos, né? E a gente tem ordens que vão fazer esse trabalho de despertar espiritual através da bruxaria, né? E aí também a gente tem ramificações dentro disso, né? Aí vai variar muito de grupo para grupo, mas geralmente o que acontece? Uma pessoa que tem interesse, né, em participar de um grupo, ela vai conhecer esse grupo de alguma forma, pode ser por indicação de alguém, pode ser por uma rede social, pode ser, não sei, né? Daí vai variar muito. E ela vai, a partir desse contato, ela vai iniciar os estudos dela num nível básico, vamos dizer assim, e conforme ela vai avançando nesse caminho, ela vai galgando degraus. Aí cada ordem vai ter seu sistema de graus, que a gente chama, né? Tipo, algumas vão chamar de sacerdote, outras vão chamar de iniciado, de buscador, não sei, né? E vai depender do grupo. Mas o que acontece? Essa caminhada, ela é sempre individual. Então a pessoa ela tem a orientação de um professor, ela pode ter aulas, ela vai ter conteúdos que ela vai receber, mas ela vai ter que fazer o trabalho dela em casa. É que nem qualquer outra coisa. Por exemplo, se uma pessoa vem querer aprender piano, ela vai ter aulas comigo. Só que se ela não estudar em casa, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ou vai chegar, mas bem depois. Entendeu? Então, assim, da mesma maneira que a gente desperta os dons de uma pessoa num instrumento, a gente desperta os dons espirituais de uma pessoa numa jornada. Só que tudo depende do interessado, né? Sim. E, cara, você falou do livro e coisa do tipo assim, e eu fiquei interessado, mano. Livro de previsões? Tipo, como assim? E como que funciona, tipo... É tipo assim, ó, a gente tem o livro de previsões, é o livro que eu lancei com o Pierre Rinco e a Lua Valente. Então, por exemplo, como é que funciona? Cada um de nós pegou o seu oráculo, entendeu? E aí, cada um fez previsões. Então, por exemplo, como é que tende a ser o mês de janeiro, vamos supor, tá? Que já passou, inclusive, né? Aí vai sair umas cartas ali.
de tarô, que foi as cartas que o Pierre usou para fazer as previsões dos meses. E aí ele vai dizer que o mês tende a ser assim, assado, de tal maneira, entendeu? E aí também foram feitas previsões para cada semana daquele mês. Então a gente tem a previsão do mês, no geral, e a previsão de cada semana. Só que o que acontece? As pessoas têm um olhar muito determinista sobre previsões, oráculos, cartas, né? As cartas, elas são um oráculo que a gente chama do estar. Elas mostram como a situação está no momento. Não quer dizer que vai ficar passando daquele jeito e não quer dizer que sempre vai ser daquela forma. Então, quando a gente fala em previsões, são previsões. É uma visão antecipada a algo que tende a acontecer. Não quer dizer que é uma profecia, que nem as profecias do Nostradamus lá, que aquilo é uma profecia, vai acontecer daquele jeito. Né? Então, o destino, na minha visão e na visão das pessoas que eu conheço, e isso pode não representar a visão de todas as pessoas que trabalham com oráculos, na minha visão, o destino é uma coisa que não é fixa, entendeu? Ele pode mudar. Se eu olhar nas minhas cartas que eu vou amanhã atravessar uma rua e eu não vou, eu vou estar distraída, eu vou ser atropelada, sei lá, meio fatalista isso, mas enfim. Eu posso, quando eu sair amanhã, prestar atenção antes de atravessar a rua para evitar que eu seja atropelada. Então, o destino não quer dizer, quando a gente vai dar uma olhada sobre o futuro, não quer dizer que aquilo precise acontecer daquela forma. No livro do Jorge Minays, não sei se fala Minays exatamente, que é um livro que se chama A História do Futuro, ele é um historiador, né, da USP, se não me engano, não tenho certeza agora. Ele fala um pouco sobre isso, né, que sempre foi um anseio do homem, né, fazer previsões sobre o que estava por vir na vida dele. Só que não tem um papel na vida do homem só saber o que vai acontecer se ele não pode fazer nada sobre isso, entendeu? Então, a ideia que eu entendo de previsões de futuro é que a pessoa possa olhar para isso para que ela tenha ferramentas para transformar esse futuro, se der, se for possível, se der tempo, né? E o livro de previsões, ele vai estar falando sobre as previsões no geral, para cada mês e para cada semana. Eu tenho ele aqui, se bem que tá uma montanha de coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas o que acontece? Né? Ele é assim, ó. Não sei se vai dar para ver. Você tá no celular? Você... dá pra ver. Você tá no computador? Tá, mas não dá pra ver a manual Drácula. Isso, Manual Oracular de 2022. Então, ele é um guia para a pessoa se orientar. Aqui é uma previsão assim, como é que eu vou dizer? É uma previsão geral, entendeu? Tipo, que serve para massa, para todo mundo. Uma pessoa que queira uma previsão específica, direcionada, ela tem que fazer uma consulta personalizada para ela. Mas é muito comum isso aqui, né? A gente tinha antigamente aquelas revistinhas que tinha no mercado de previsões, entendeu? Só que nem todo mundo se ajusta muitas vezes a essas previsões, né? Às vezes vai ter uma outra pessoa que vai estar num momento diferente de vida, em outra energia, e pode ser que não, que aquilo nem sempre vai ser daquela forma, né? E o futuro é mutável, ele não é uma coisa fechada, né? O futuro é uma coisa aberta, porque ele depende do presente. Sim, sim. Então, na verdade, o futuro não existe, nem o passado. O futuro não existe e o passado não existe mais. Já foi. Sim. Mas, baseado no que a pessoa viveu no passado e nas escolhas que ela faz no presente, ela constrói o futuro dela. Esse é o papel do oráculo. Construir um futuro mais consciente. Não, olha aqui, você vai perder o emprego. Acabou. Se deu mal. Porque não serve pra nada isso, né? Que nem tu ir no médico ele te olhar e dizer, olha só, você tá com câncer, viu? Desculpa, foi mal aí. Tá? Não, mas olha, você tá com câncer, agora a gente vai ter que fazer esse tratamento, a gente vai ter que fazer essa cirurgia, não sei, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Não estou comparando medicina a tarô. Não. Mas enfim, é porque vai saber, né? As pessoas às vezes... É bom deixar claro. Então, esse é o Manual Oracular 2022. Tá à venda no Clube de Autores. A gente lança geralmente todo ano esse livro. Que da hora, mano, que da hora. Cara, então, se o futuro é mutável, então o destino não existe, né? Na verdade, o destino existe. Só que ele não é uma coisa imutável. Ou inexorável. Mas o destino é o quê? O destino é, tipo, o futuro certo, tá ligado? Na verdade, o destino é a linha da vida de uma pessoa. Entendeu? Então, o destino não é o futuro. Não é só o futuro. Sim. Então, é o fado da pessoa, é o que ela vive. Entendeu? Pensa assim, se você tem, por exemplo, se a gente tem como, por exemplo, através de uma ferramenta, calcular as possibilidades de uma situação.
Por exemplo, sei lá, os caras lá da bolsa conseguem lá com as ferramentas deles ter uma ideia de como é que a bolsa vai se comportar. Através de uma ferramenta oracular, a gente consegue ter uma ideia, uma previsão, entendeu? De como a vida daquela pessoa pode vir a ser dali a alguns meses. Entendeu? Mas não quer dizer que vai ser exatamente daquela forma. Geralmente acontece daquele jeito que sai ali, porque a maioria das pessoas não tem interesse em modificar a si mesma. Elas têm interesse só em fazer tudo do jeito que elas sempre fazem, esperando ter um resultado melhor. Mas a gente sabe que se a pessoa faz tudo sempre igual, ela vai ter o mesmo resultado, né? Sim, sim. Então, o destino, ele não é o futuro. O destino, ele é na minha opinião, tá? Ele é o conjunto de ações, de vivências de uma pessoa. E o futuro é parte disso, entendeu? Mas o futuro é algo construído, né? Sim, sim. Acredito nisso também. Na verdade, eu acredito o quê? Eu acredito que há um destino, mas a partir do momento onde você toma uma outra decisão, desviando do destino original, aí, aí o destino ele é mutável por conta disso, entende? Existem vários futuros que você vai seguir e existe um destino certo. Se você vai para o futuro e vem, nossa, eu vou acabar me confundindo toda aqui na hora da explicação. Por exemplo, tá? Quando a gente pensa muito nessa ideia de destino, a gente vai lembrar daquelas deusas, que não são bem deusas, vamos dizer assim, dentro da mitologia romana, por exemplo, a gente tem as parcas, a gente tem as moiras dentro da mitologia grega, temos as Norns dentro da mitologia nórdica. Eu não estou dizendo que elas são iguais, tá? Mas se a gente observar a mitologia, que era a maneira que as pessoas tinham de explicar as coisas antigamente, né? Tipo, se a gente for observar, a gente vai notar que existe geralmente, não vou dizer sempre, porque eu não conheço todas as mitologias do mundo, né? A gente vai notar que existe sempre uma figura que rege o destino. E geralmente essa figura, né, na toda mitologia, ela tem deuses, né? Sim. E aí, geralmente essas figuras que regem o destino, elas estão acima de tudo, inclusive dos deuses. E aí o que acontece? O que a gente pode entender no destino? Por exemplo, é certo que um dia eu vou morrer. Sim. Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou ficar doente, um dia eu vou casar, talvez um dia eu tenha filhos, talvez eu não case, não sei, mas tem algumas coisas que são certas. Os pontos, imagina como se o destino fosse uma linha, tá? Tem um ponto final, em algum momento essa linha acaba, tá? Mas os pontos que eu vou tecer no meio entre o início dessa linha, que é quando eu nasci, e o fim dessa linha, que é quando eu vou morrer, isso são coisas que não são fixas. Sim, sim. Então, assim, o destino é essa linha toda. Mano, da hora, mano, da hora. É da hora falar de destino, é uma coisa bem interessante, aliás. Cara, me diz uma coisa, eu tenho um. Pera, uma pergunta antes. Por que a maioria das representações de destino na mitologia vem sempre por uma figura feminina? Pode ser, eu acredito, eu não parei para pensar nisso, é uma boa pergunta. Inclusive, vou pesquisar mais sobre. Mas eu poderia jogar agora minha opinião, baseada no momento, de que talvez, por a figura feminina da luz, da vida, entendeu? Pode ser que tenha essa ideia, né, de que são elas que tecem o destino, por exemplo, né? Eu E acho que a gente tem muito uma interação entre o feminino e o masculino nas mitologias antigas, né? O feminino enquanto dá vida, nutridor, etc, né? Não tem esse desequilíbrio que existe nas religiões mais atuais, né? Então, mas eu acredito que possa ser em função disso, né? Dessa função da questão do nascimento, entendeu? Dos cuidados da figura feminina em torno da geração e da criação da vida. Eu acho que é por aí, né? Mas é uma boa questão. Depois eu quero pensar mais sobre e estudar mais sobre, porque a gente sempre sabe, né? Hoje tem alguma coisa que a gente não sabe. sim, sim. Existe alguma mitologia antiga que ainda vive? Por conta que a gente sabe que a maioria tá morta, né, mano? A gente sabe que a maioria tá morta. É que aí depende do que você entende por morta, né? Tipo, Ninguém mais conta. Tipo, ninguém mais conta assim como antigamente. é que aí, assim, ó, a gente tem toda uma questão, né? Que se você for pegar antes, a mitologia ela é a maneira que as pessoas tinham antigamente de explicar os fenômenos do mundo, né? Só que aí o que acontece? Se começou a observar que a mitologia não conseguia explicar tudo. E geralmente a mitologia ela usava de meios mais vinculados a coisas que não eram tão observáveis no mundo natural, ou que eram vinculadas ao sobrenatural. Mas era a maneira das pessoas de uma sociedade X, lá, sei lá eu, entenderem o mundo ao redor delas, né? E aí a gente começa a observar o surgimento de um pensamento voltado a explicar o mundo como ele funciona, entendeu? Mas que não seja vinculado a essa ideia do sobrenatural. E aí começa aquela questão do surgimento da ciência, da filosofia, etc, né?
Mas o que acontece? Da mesma maneira que a superstição, né? Que quando a gente fala, tal coisa é superstição. Uma coisa só é superstição se ela não é fundamentada em nenhuma visão coerente de mundo. Né? Então, daqui a pouco, uma coisa pode ser superstição, mas não é, porque lá dentro de um contexto específico, de uma determinada cultura, aquilo faz sentido, tem um papel, porque pensa que é um todo, né? A gente não pode pegar as coisas isoladas para observar, né? Sempre, pelo menos, né? E a mitologia, eu não penso que ela esteja morta, entendeu? Mas o mundo vai mudando, né? A gente tem toda essa questão. Antigamente a gente tinha as mitologias dos povos, aí a gente tem toda essa questão como é que eu vou dizer assim? Não seria da subjugação, mas também seria. Mas vamos dizer assim, de um domínio da cultura cristã. O cristianismo tem uma mitologia. A gente tem igrejas no mundo inteiro. As pessoas rezam. Os evangélicos têm, entendeu? Que vem do tronco do cristianismo, óbvio, né? Mas, assim, a mitologia grega, a mitologia egípcia, elas podem ser mitologias que perderam um pouco a sua força no mundo atualmente, em função disso que eu acabei de falar, mas ainda existem pessoas que celebram os mistérios, que contam, que cultuam esses deuses. Então, eu acho que uma mitologia só pode ser considerada morta se ninguém mais tiver o nome daquelas divindades e daquele ciclo, dessa história, vamos dizer assim, na boca. Entendeu? Sim, Porque enquanto algo é contado, aquilo vive, de certa forma. sim. De um jeito diferente, mas vive. E eles ainda serviram de inspirações para quase tudo que a gente tem hoje em dia, tá ligado? De personagens e coisas do tipo. Vários arquétipos da hora que a gente tem. Então eu acho que nunca vai morrer. Eu acho que não, entendeu? Por exemplo, eu tava lendo esses dias um livro do Robert Graves que se chama Mitos Gregos, né? Uhum. E tem a introdução do Rick Riordan, acho que é, se eu não me engano, o autor de Percy Jackson. Acho que é Rick Riordan ou Jordan, agora não lembro sobre o nome dele. E ele conta ali o quanto os mitos inspiraram ele na criação da saga do Percy Jackson. E é bem interessante que ele criou o livro para contar e para estimular um filho dele que tinha uma questão de autismo, não lembro bem o que era agora. O menino tem alguma questão assim, não sei se é autismo, acho que não era, mas enfim. E aí ele criou os livros nessa tentativa de incentivar uma questão do filho dele. E ele se baseou nos mitos gregos. Entendeu? Tipo, a série Deuses Americanos, Supernatural, tem uma série de coisas ali. E aí tem várias séries que tem. E o Senhor dos Anéis, toda a influência que o Tolkien usou da mitologia nórdica e tal. Entendeu? Então, assim, acho que a mitologia vive de outras formas, de repente, né? Mas também vive de maneira religiosa, vive de maneira espiritual, porque tem pessoas que ainda celebram essas coisas, né? Então, eu acho que. Sim, sim. E, cara, me diz, você falou de mesa quântica, tá ligado? Você falou ali, o que é? Mesa quântica é aquelas mesas que voam, assim? São mesas voadoras? O que você está falando aí é as mesas... Mesas giratórias, né? Isso é no surgimento do espiritismo no hemisfério norte, né? Que é diferente do nosso kardecismo aqui no Brasil, né? E também é um movimento do espiritismo, mas com viés mais cristão, lá do Kardec e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? As mesas quânticas, radiônicas, sei lá, tem vários nomes aí, elas são ferramentas, tá? E ali a gente tem geralmente, elas são assim, como é que eu vou dizer? Imagina como se tivesse um painel, tá lá no lugar, assim, e esse painel ele tem vários botões para você acionar diferentes mecanismos para produzir determinados efeitos, tá? Sim. Então imagina que a mesa é esse painel, ok? E aí a gente tem as ferramentas ali. Então a gente tem os gráficos radiestésicos, a gente tem o reiki, a cromoterapia, que é o uso das cores no tratamento de determinadas convalescenças energéticas ou de saúde mesmo, né? E aí vai variar, cada mesa vai ter as suas ferramentas. Daí tem várias, não vou falar todas. E aí, geralmente, a gente trabalha usando ali o nome da pessoa, a gente chama de testemunho. Testemunho é alguma coisa que represente aquela pessoa. Pode ser sangue, um pedaço de cabelo, um pedaço de roupa, uma foto, nome com a data de nascimento. E a gente vai ver quais são os desequilíbrios da pessoa, entendeu? E como a gente pode estar trabalhando para amenizar esses desequilíbrios. Óbvio que nenhum tipo de terapia energética substitui o tratamento médico convencional, né? A pessoa pode ir lá, a pessoa tem um problema lá, sei lá, enxaqueca, tá? Aí a pessoa pode ir lá fazer o reiki, fazer a mesa, sei lá, mas ela tem que ir lá no médico também, entendeu? Porque o ser humano, ele é um todo, né? Aí surge essa ideia do holístico, do holus, né? E aí não adianta eu ir lá
fazer o reiki se eu não como direito, não durmo direito, não faço nada direito, não vou no médico, entendeu? Não tomo remédio, entende? Não é só o corpo. É o corpo, a mente, o mundo psicológico, entendeu? E a gente precisa dar atenção para tudo. Porque é como se fosse um carro. Um carro tem 4 rodas. Se uma tiver furado, o carro anda? Não. É a mesma coisa, entendeu? O ser humano tem várias coisas que ele tem que dar atenção. Tem o corpo, tem a mente, tem o mundo emocional, né? E se a gente não der atenção para tudo, é difícil tudo andar de forma perfeita, né? Mas se a gente deixar, sei lá, tipo, não vou falar palavrão, dane-se o meu corpo físico. Uma hora todo o resto vai degringolar, entendeu? Todo o resto vai colapsar porque a gente não tá dando atenção. Então tem que ter um melhor equilíbrio possível entre todas as partes, né? E aí, através da mesa, a gente consegue fazer essas avaliações, como é que tá a saúde da pessoa, como é que tá o mundo emocional da pessoa, como é que tá o mundo mental, porque tudo isso influencia no bem-estar geral, né? E aí a gente vai fazendo os ajustes necessários ali. Não resolve todos os problemas da pessoa de uma vez só na vida, né? Porque não, todos temos problemas o tempo todo, né? Mas ajuda, né? Ajuda, traz equilíbrio. Eu tenho bons feedbacks dos meus clientes em relação a isso, né? Então, é isso. Da mesa, então, agora não tem como pegar a mesa ali para mostrar, mas, tipo, seria mais ou menos isso que eu expliquei. Mas é bem fácil colocar na internet, mesas radiônicas, o que a pessoa vai ver lá. Existem vários tipos de mesa, de temáticas diferentes, e assim sucessivamente, né? Cara, isso é bem interessante. O que você acha das pessoas que falam que aprender sobre espiritualidade, assim, é coisa do mochila de criança, do capiroto? Do O que, capítulo. o que você acha? Por conta que tem muita gente que, mano, eu não entendo por quê, mas tem muita gente que tem um pouquinho de receio de mexer com essa parte espiritual e coisa do tipo, mano, eu sempre falo, velho, é a coisa mais importante que tu tem, entende? Tu tem que lavar a alma, entende? E fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um movimento que, assim, ó, tu pega antigamente, né? Aí a gente volta para a questão das mitologias, né? Sim. Antigamente a gente não tinha esse conceito, e aí bem antigamente, né? A gente não tinha esse conceito de bem e mal, como a gente tem hoje em dia. Existia, sim, uma ideia de mal, mas não era esse mal como algo que não faz parte do mundo, como oposto ao adversário. Não existia isso exatamente dessa forma. Tudo fazia parte do mundo. Então tinham, por exemplo, divindades e coisas que eram consideradas mais obscuras, vamos dizer assim, não seria bem essa palavra, mas enfim, que eram consideradas mais, tipo assim, não tão benéficas, vamos dizer assim, né? Mas elas faziam parte do equilíbrio cósmico. Sim. E no advento e na instauração do cristianismo, a gente vê uma desvirtuação disso, né? Porque se criou uma figura diabólica, e aí a gente tirou das mãos da pessoa a responsabilidade pelos atos dela para transferir em partes para esse ser, né, que é o diabo, vamos dizer assim, e se criou um adversário todo poderoso que é Deus. Né? A gente tem essa, porque o cristianismo é uma mistura de diferentes mitologias, né? Porque isso é normal, né? Tipo, geralmente quando uma cultura ou uma sociedade subjuga uma outra, a gente tem fusões de deuses, a gente tem uma série de situações que acontecem, mas, né, nem sempre dentro desse viés do cristianismo. E o cristianismo foi uma coisa muito massiva, né? Porque foi se espalhando por tudo. E aí se criou essa ideia de demônio, de diabo, que não existia, entendeu? Então isso é um conceito que foi criado através dos tempos, que foi a demonização dessas divindades antigas, né? E dessas situações. Se criou também muitos padrões em torno do corpo do ser humano, de como o ser humano tem que ser, em torno da sexualidade, entendeu? Então se criaram uma série de castrações e a gente tirou o poder, digamos assim, né, das mãos das pessoas, e tudo vai para o sacerdote. Por exemplo, nas sociedades antigas, vamos pegar, por exemplo, na Grécia, existiam templos, existiam sacerdotes, mas as pessoas não tinham que ir lá se confessar, as pessoas não tinham, entendeu? O sacerdote ele estava no templo para manter lá o lugar da divindade, né, que era uma coisa que fazia parte daquela sociedade, mas a pessoa também tinha as partes dela em casa. E tinha uma questão de hierarquia dentro da própria casa, onde tinha o patriarca, que geralmente era o dono da casa, as pessoas eram submetidas a ele, mas a gente não tinha essa submissão ao templo, entendeu? Então eu acredito que se tirou das pessoas como é que eu vou dizer assim,
a ideia de explorar o desconhecido e explorar a espiritualidade para jogar isso tudo na mão de uma figura de poder, porque é mais fácil de controlar os outros daí. Sim, sim, é. Entendeu? Você meio que bota, existe o bem e o mal, entende? Não tem, tipo assim, não tem o porquê explorar um dos dois, sendo que se você explora o mal, você só se ferra, entende? Você tem que o quê? Só praticar o bem. Mas o que é o bem? O bem é o que a gente determina que é, sabe? É tipo isso. É uma coisa muito relativa. Eu acho que se criou uma visão muito preto no branco desses conceitos, entendeu? Então aí a gente vê esse medo das pessoas. Por exemplo, assim, me diga, por quê, tá? Por quê, considerando a diversidade de culturas que a gente tem no mundo, só o Deus cristão é bom, e eu não tô dizendo que ele é ruim, eu não tenho nada contra Deus, contra a igreja, contra não sei o que, Jesus, Maria, nada a ver, tá? Mas por que todos os outros são demônio? Cara, não faz o menor sentido Por isso, exemplo, entende? a cultura indiana, a cultura hindu é uma das mais antigas do mundo. Por que eles são um demônio? Não faz sentido. E se você pensar bem, como a maioria do mundo inteiro é cristão, tá ligado? Então meio que eles têm mais força, entende? Meio que eles têm mais força pra falar o que é ruim e o que é bom. Só que eu acho muito que a sociedade, pelo menos atual, tá mudando um pouquinho conforme isso, e pelo menos os jovens, eles estão vendo isso e eles estão falando, entende? Eu acho que a geração mais antiga mesmo que tem essa coisa de existe o bem, existe o mal, e é isso, entende? A geração atual tá mudando isso. Isso é bom. É que a gente tem que ter sempre um equilíbrio, né? Então, assim, antigamente tudo isso era muito rígido, né? Até que nem a questão do casamento. Ó, a gente vê muito mais pessoas mais jovens, e aí quando eu falo jovens, são pessoas de 30 e poucos, 20 e poucos, 40 e poucos se separando, do que pessoas que são mais velhas, porque antigamente era para sempre, na cabeça das pessoas, tá? Hoje em dia já não é assim. Então, assim, a gente não tem mais a mesma sociedade. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais abertura para questionar determinados valores, paradigmas, dogmas, entendeu? E aí é como tudo, né? A gente tem períodos. Então, teve o período de auge dessas culturas antigas, teve o período de auge do cristianismo. Só que, por exemplo, o cristianismo ele se espalhou muito, então, e ele acumulou muitas riquezas. Então, a tendência é que aquilo fique por mais tempo, mas a sociedade ela vai mudando e essas coisas têm que acompanhar o desenvolvimento das pessoas, entendeu? Tipo, então vai se modificando. E a gente sempre vai ter os extremistas, os menos extremistas, porque isso faz parte do equilíbrio. Porque tu imagina, se todo mundo for extremista, vai ter um desequilíbrio. Se todo mundo for liberal, vai ter um desequilíbrio. Então tem que ter, a gente vai ter todos os espectros, é que nem uma cor, ou cores. A gente tem os espectros todos. A gente não pode ter só preto, ter só branco, ter só azul, entendeu? Então a gente tem um espectro de pensamentos que compõem um todo maior, né? Sim, sim. E a nova geração está crescendo num mundo onde o mundo é caótico, caótico total, assim. Então eu acredito que isso meio que contribui demais para eles pensarem, mano, se Deus é tão bom, por que isso, por que disso? Então não é só a internet também é a turbulação mundial que tá tendo. Entende? O quão turbulento tá tudo. É que a gente tem também a questão assim, né? Hoje em dia tudo é muito disponível. Sim. Entendeu? Se eu quiser saber não sei o que da vida de não sei o que, eu vou lá na internet e eu vou achar. Se eu quiser saber que horas que o galo da Tanzânia bota ovo, talvez vai ter essa resposta na internet, entendeu? Se eu quiser ver não sei o que sobre não sei o que lá, o livro tal, tudo tá ali, entendeu? Então a gente tem um excesso de informações. Isso faz com que as pessoas não consigam focar em coisíssima nenhuma, porque é tanta coisa para escolher, né? Então, hoje em dia a gente tem o lado bom do excesso de informações, porque tá tudo ali, mas a gente tem o lado ruim de que a gente tem que saber filtrar o que a gente quer. Daí eu acho que o problema, talvez, um pouco do problema dessa geração, seja justamente a facilidade de tudo. Antigamente, para você falar com alguém que estava longe, você escreveu uma carta. A carta não chegava 0 segundos depois, que nem uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Você ligava para a pessoa, mas daí era o telefone, aquele que tinha os botões de discar lá. E daí você ligava, falava com a pessoa lá, entendeu? Hoje em dia eu pego meu celular, eu vejo se fulano tá online, nos status dele eu vejo o que ele comeu, onde é que ele foi, o que que ele fez, entendeu? Tá tudo ali, disponível. Eu mando mensagem, o fulano responde na hora, ou não, tem gente que não responde, aí a gente já fica ansioso porque não respondeu, entendeu? Então, assim, tipo, hoje em dia é tudo muito fácil e aí a gente acha que tudo tem que ser muito rápido. Então a gente vive outros tempos, diferente dos tempos daquelas pessoas, então o pensamento todo vai ser diferente também. Sim, sim.
Aliás, a bruxaria, né, e tudo mais vem dos Wicca, né? Então, então me diz. Assim, ó, a bruxaria não vem da Wicca, tá? Não vem? Tipo, a Wicca é uma forma de bruxaria moderna. A Wicca surgiu nos anos Tá. 40, 50, com o Gerald Gardner e plus mais uma galera lá, tá? Uhum. A bruxaria em si, ela é um movimento mais antigo e ela não é uma religião. A Wicca é uma religião, porque ela tem dogmas, ela tem um livro, ela tem graus, a bruxaria não tem isso. A bruxaria é uma coisa global, entendeu? Por exemplo, a minha bruxaria aqui no Rio Grande do Sul é provavelmente não, é muito diferente da bruxaria de alguém lá da Amazônia. Pode ter elementos parecidos? Pode, entendeu? Mas é outro ambiente, entendeu? Então a bruxaria é uma coisa que sempre esteve ali, na medida em que o ser humano interage com o meio onde ele vive, porque é nisso que a bruxaria em si se baseia, é sobre a terra que a pessoa pisa. A bruxaria não tem uma hierarquia, ela não tem um livro sagrado, ela não tem degraus, entendeu? A Wicca tem. Né? Então a gente tem muitos tipos de bruxaria. A Wicca é um deles, mas é uma coisa mais moderna. Na verdade, é muito difícil a gente rastrear a origem da bruxaria, entendeu? Da mesma maneira que é difícil rastrear a origem das primeiras conexões do ser humano com o divino. A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe exatamente, né? A gente tem lá nas cavernas pinturinha, aquelas, e aí até é interessante no livro do Minóis, que ele fala que aquelas pinturas na caverna são tanto uma maneira de o homem prever o futuro como de ele criar, entendeu? Ele fala sobre isso. É um livro bem interessante, na verdade. E a bruxaria também, ela é uma coisa muito mais antiga, entendeu? Da relação do ser humano com o meio ambiente dele. E a Wicca é uma religião, desculpe, o catolicismo é uma religião, o evangélico é uma religião, entendeu? Porque tem coisas pré-estabelecidas que na bruxaria não tem, entendeu? E a bruxaria não vem da Wicca, a Wicca ela é posterior, né? A bruxaria eu acredito particularmente que a origem dela se perde um pouco no tempo, né? Se a gente pensar dessa forma. Uhum. E se a bruxaria ela não é uma religião, então ela é o quê? Ela seria uma ideia, filosofia? Ela é uma ferramenta, entendeu? Ela é uma prática. A bruxaria é muito prática, entendeu? Sim, a gente estuda, óbvio, né? Tipo, porque faz bem, né, para todo mundo. A gente lê muitas coisas, mas é uma prática, entendeu? Ela não é uma... Porque uma religião pressupõe o quê, tá? Pressupõe dogmas, pressupõe sacerdote, pressupõe graus, hierarquias, entendeu? Por exemplo, a forma de bruxaria que tem a minha ordem é uma forma de bruxaria, porque pensa que a bruxaria é tipo um guarda-chuvão. Embaixo lá tem todas os surgimentos, ele tem a Wicca, tem a bruxaria não sei lá o que, não sei aonde, tem a bruxaria do... Tem várias tradições ali embaixo que recebem aquela influência, mas a bruxaria em si, ela é um guarda-chuva, com muitas coisas embaixo dele, entendeu? Então, a religião, ela pressupõe que tem algumas coisas, que tem um profeta, muitas vezes, que tem um livro sagrado, um livro do que as pessoas têm que fazer, entendeu? Tipo... E uma série de outras coisas, né? Que as pessoas vão seguir aquilo, vão seguir aquele profeta, vão ler aquele livro, entendeu? E a bruxaria ela não tem essas coisas. Então ela não pode ser caracterizada como uma religião propriamente dizendo, entendeu? Ela pode inspirar um sentimento de espiritualidade, um sentimento religioso na medida em que a pessoa interage com o meio onde ela vive. Mas não, por exemplo, a bruxaria não tem um deus. Não existe uma mitologia propriamente dizendo específica da bruxaria, entendeu? Então fica difícil dizer que é uma religião. Né? Sim. Cara, e se eu quisesse ser um bruxo? Por conta que, mano, vamos dizer a verdade, bruxaria é um bagulho que todo mundo se interessa. Todo mundo que não é cristão, né? Todo mundo que não é cristão se interessa nisso. É um bagulho bem interessante. Então, o que eu teria que fazer? O que eu ia ter que fazer? O que eu ia ter que comprar? Eu teria que comprar, sei lá, óleo de sapo? Eu teria que pegar um cabelo de um gnomo? O que eu teria que fazer? Não precisa fazer nada dessas coisas, né? Até porque isso é muito no reino da fantasia de Hollywood. Que a gente tem muito essa ideia, né? Pé de galinha, não sei o que do morcego. Coitados dos bichos, deixa os bichos lá. Enfim, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que ter o desejo de realmente procurar por isso, porque não é à toa que a bruxaria é chamada de o caminho da audácia, é chamada de o caminho tortuoso, entendeu? Porque é uma estrada difícil e solitária. Você pode interagir com outras pessoas, ler livros? Pode, mas a caminhada vai ser sempre tua. Você poderia, por exemplo, ler determinadas bibliografias para entender alguns conceitos. Eu acho que a pessoa vai ter que fazer uma desconstrução de bem e mal, porque em bruxaria não tem isso aí,
entendeu? Tipo, não da forma como a gente entende, no condicionamento social que a gente tem, né? Atire aí uma pedrinha quem não foi batizado na igreja católica, né? Porque todo mundo foi, né? São poucas pessoas que não foram. Eu não sei se eu conheço alguém que não foi batizado, mas enfim. Então, assim, a gente tem todo um caminho, uma estrada de conhecimento, né? Então, a pessoa vai aprender a interagir com o meio onde ela vive. Como é que é o meio onde ela vive? Como é que o meio ambiente se apresenta? Que energias tem naquele meio ambiente? Como é que eu interajo com essas energias? Entendeu? Como eu posso fazer isso trabalhar a meu favor? Então, é um caminho de autoconhecimento, entendeu? Então, a pessoa vai trabalhar muito voltada para si, não no sentido egocêntrico ou egoísta, mas no sentido de entender quem a pessoa é, porque a bruxaria é um caminho de soberania sobre a própria vida. Em primeiro lugar, não é ir lá espetar a agulha no boneco dos outros, tá? Tipo, antes fosse só isso, né? Não, isso não é, né? Tipo, posso espetar a agulha no boneco dos outros? Posso, entendeu? Mas não é isso, né? Não é ir lá no Instagram e dizer, agora eu vou sortear a letra e esse nome vai estar pensando em você, quem dera fosse, né? Ou fazer umas dancinhas. Isso é legal? É, entendeu? Mas a bruxaria, ela é uma coisa, tipo, muito além disso, né? Dentro do livro do Peter Gray, que é um autor que escreve sobre esse tema, que se chama Bruxaria Apocalíptica, ele fala que a bruxaria é a própria Terra. Entendeu? Porque a própria Terra, a gente tem uma ideia muito fofinha da natureza, né? Sim, sim. Tipo, então assim, quando a gente pensa, na bruxaria, na natureza, em fazer um ritual no meio do mato, a gente acha tudo muito pacífico, muito maravilhoso, mas a gente esquece que a natureza, ela age da forma que ela tem que agir, acontece o que tem que acontecer. Se tiver que dar um terremoto horrendo, um maremoto e a terra inteira se explodir, vai acontecer isso. Se nasce um filhote na ninhada que vai atrasar o resto da ninhada, muitas vezes a mãe ou sei lá eu quem lá vai dar cabo daquele filhote ou vai abandonar, entendeu? Então a bruxaria ela é muito selvagem, né? Ela fala muito do que está além dos limites da nossa compreensão enquanto pessoas civilizadas. Quer dizer que é um bando de gente selvagem que faz qualquer coisa? Não, entendeu? Mas quer dizer que a gente tem que olhar além dos muros que nos cercam. E pode não ser que a gente não goste do que a gente vai ver, só que a gente tem que lidar com isso, entendeu? Então a bruxaria ela é tudo que está fora desses limites do que a gente conhece. Algumas coisas podem ser benéficas, outras não. E isso vai variar muito do que a gente entende por benéfico ou não. Entendeu? Então a primeira coisa da pessoa é ter essa disposição, porque não é um caminho fácil. Entendeu? Uma vez eu escrevi num grupo sobre bruxaria, e era um texto que eu peguei na internet que eu achei que traduzia muito bem a ideia do que é bruxaria. Pena que eu não tenho aqui, não lembro de cabeça. Mas ele falava que a bruxaria é uma coisa muito intensa, uma coisa muito difícil, cortante, é uma coisa, né, que não é uma coisa fofinha, né, não é bonitinho. Às vezes pode ser, pode, como tudo na vida, né? Tipo, às vezes uma pessoa pode ser fofinha, às vezes ela pode esfaquear, né? Não tô dizendo que a bruxaria vai esfaquear alguém, porque a bruxaria é uma pessoa que não usa uma faca, mas enfim. E aí uma moça foi lá e escreveu, mas a bruxaria, como é que foi mesmo que ela escreveu? Mas os serviços de entrega da Kiki é uma prova de que a bruxaria pode ser doce. O serviço de entrega da Kiki é um anime do Estúdio Ghibli que fala de uma guria que voa numa vassoura fazendo entrega. Resumindo, a guria é Uber de vassoura, tá? Eu quero muito ver essa animação, É parece muito muito boa. bom, é maravilhoso, os filmes do Estúdio Ghibli são ótimos, a trilha sonora é ótima, o filme é perfeito. Mas aquilo lá não é bruxaria não, viu? Então assim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela vai abandonar muito do que ela acredita que ela é e do que ela acredita do que é o mundo quando ela entra nesse caminho. A pessoa tem que estar pronta para fazer um sacrifício dessas coisas, dessas visões, em torno de que ela possa ver mais. E aí é aquela coisa, entendeu? Uma vez que tu viu, tu não pode desver, entende? Então é um caminho que meio que não tem volta. Quer dizer que tu vai lá vender a alma pro capiroto? Não, entendeu? Tipo, não que eu saiba, não se tu não quiser, né? Se quiser também pode lá fazer. Mas, né? Porque tudo vai dar vontade. Sim. Mas assim, é um caminho, talvez seja nesse sentido que as pessoas falam, que tu vai vender a tua alma, né? Porque é um caminho sem volta. Você viu o que tá além do muro, entendeu? E agora você não consegue mais fazer de conta que aquilo não existe. E nem sempre se resume a experiências sobrenaturais. E coisas que levitam e caem fantasmas. Não, entendeu? É a realidade dura. Sim, Não sim. é você olhar para si mesmo, reconhecer as suas sombras, trabalhar com isso, fazer isso trabalhar a teu favor, né? Até que consiga, porque não é uma coisa rápida. Então é muito um caminho de soberania pessoal. Isso envolve o quê? Uma lapidação pessoal. E aí a pessoa vai ter esses acessórios, não, como é que eu vou dizer? Vai ter, assim, essas coisas que ela pode usar para ajudar nisso, né? O ambiente onde ela vive, ela se integrar no ciclo do lugar onde ela tá, entendeu? Fala sobre isso.
E não existe um jeito de bruxaria certo, entendeu? Cada um tem o seu jeito. Uns vai ser mais profundo, outros menos, né? Mas tem coisas, né? Tipo, tem coisas que não traduzem realmente, de certa forma, o que aquilo é, né? Tipo, de ser, né? Então, assim, não é que tá errado, mas assim, tem coisas que são uma visão reducionista, às vezes, tem coisas que é uma visão exagerada, mas tudo aquilo ali tá ali, entendeu? Porque é um todo, é um organismo vivo. E a Terra, até é um organismo vivo. Daqui a pouco a gente vai, sei lá, mandar o não sei o que lá no fundo do oceano que ninguém nunca foi. A gente vai ver um troço totalmente inesperado, diferente, entendeu? Então é uma coisa que pulsa, que tá ali, entendeu? Mas não é uma coisa assim, não existe uma bruxaria, não existe um dono da bruxaria, isso não tem, entendeu? Porque é um sistema orgânico, entendeu? É uma coisa que vive, né? Cara, aliás, você conhece um pouquinho sobre ritual, por exemplo, satânico, coisa do tipo, ou não? E eu queria te perguntar, como é que funciona essa coisa de pacto com o diabo que eu nunca entendi? Por conta que, eu sei lá, o diabo não vai levantar da terra e lá, pegar um papelzinho e assinar, beleza, agora temos um pacto, mas... Isso é uma visão fantasiosa de Sim, série, né? então como que funciona? Tipo, como assim? É que o satanismo, né? Aí a gente vai ter vários tipos de satanismo. Eu não sou muito versada Claro. no satanismo, tá? Mas a gente tem, por exemplo, um satanismo mais tipo do Lavey, entendeu? Que é uma coisa mais assim voltada para pessoa. Tipo assim, aí entra aquela questão do caminho da mão esquerda, né? Que é o desenvolvimento teu, pessoal. É você adquirindo poder, você trabalhando com isso, né? E a gente tem aquele satanismo mais que é meio que a inversão do cristianismo e tal, mas entendeu? Essa questão de pacto com o diabo não vai levantar lá e vai vir assinar um papelzinho. Mas é muito comum a gente usar o trabalho de espíritos para fazer algumas coisas, entendeu? Tipo, e aí isso pode ser, por exemplo, o que é um pacto? É um combinado entre duas partes. Sim, mas... Você vai lá e atazana a vida da Maria e eu te dou isso aqui no fim, ok? Ah, tá. Sim. Isso é um pacto, né? Mas assim, vender a alma, essas coisas não existem, entendeu? Quer dizer, não vou dizer que não existe porque né, vai saber. Mas assim, é uma coisa mais fantasiosa, entende? Tipo, no próprio satanismo não faz pacto com o diabo. A não ser que tu considere a tua aliança, aquele sistema de pensamento e de espiritualidade, um pacto. Sim. Mas tu não necessariamente vai dar a tua alma, entendeu? Vai ter um compromisso ali. A entidade vai fazer A e você vai ter que fazer B. Entende? Mas basicamente é isso, né? Eu não sou muito. Não estudei muito do satanismo. É Não, interessante e não tem muito a ver com o que as pessoas pensam, assim, sabe? Que eu já li, assim, sabe? Então. aliás, você acha que hoje em dia a bruxaria e tal está sendo bem representada em Hollywood ou você acha que está a mesma ladainha de sempre? Olha, eu acho assim, ó. Eu acho que a gente tem. Porque pensa assim, ó, Hollywood é o quê? É um lugar que produz filme. Entendeu? Por exemplo, assim, eu sempre brinco com as pessoas, quando as pessoas me perguntam, que tipo de filme você gosta? Aí eu digo que gosto de filme de terror. Aí a pessoa, mas eu não gosto de filme de terror porque é tudo fantasioso. Que bom, porque de drama já basta a minha vida, de realidade também. Quero ver um filme, eu quero ver um troço que não existe, eu quero me distrair, entendeu? Só que assim, a Hollywood e a indústria cinematográfica, eles querem vender. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é muito mais divertido ver um Harry Potter voando numa vassoura do que ver uma série onde mostra a bruxaria mais como ela é. Para as pessoas comuns. Entendeu? Mas a gente tem séries que representam um pouco mais. Por exemplo, Desalma, que acho que foi a Globo que fez. Tem. Como é que é? Tem o Salem, que tem elementos assim, entendeu? Tem filmes que trazem um pouco disso, a bruxa, mas sempre tem um toque de fantasia, entendeu? Porque não vai ver uma pessoa levitando, tu não vai ver alguém não sei o quê, entendeu? Porque senão, tipo, eles não. Porque pensa, um filme, uma série, ele quer envolver o espectador, entendeu? Se eu quiser uma coisa bem realista, eu vou ver um documentário, entende? Uhum. Então, assim, o filme, a série, ele sempre vai ter alguma coisa fantasiosa, mas às vezes, se a pessoa sabe olhar, se ela sabe onde olhar, ela vai identificar algumas práticas ali dentro, algumas coisas folclóricas, entendeu? Tipo, então, assim, é possível isso, mas geralmente sempre vai pender mais para uma coisa de fantasia, entende? Porque a ideia é distrair a pessoa e não ensinar, entende? Sim. Cara, eu adoro desbancar essas coisas que a maioria das pessoas acha que é, mas na verdade nunca funciona assim. E é muito legal fazer isso, tá ligado? Pra galera ver a realidade. Inclusive, tem uma parada que, mano, que provavelmente a galera pensa, quando você fala,
fiz lá o livro, né, de previsões, eu previ, assim, o futuro e coisa do tipo. Mano, eu acredito que a galera logo pensa de você literalmente prever no futuro, tá ligado? Você vê no futuro, aquele exemplo lá do carro te atropelando. Você vê o carro te atropelando, é tipo premonição mesmo, sabe? Então, como que funciona? É Como que que aí funciona? depende, entendeu? Depende da ferramenta. Por exemplo, uma pessoa que tem uma visão dentro da cabeça dela de um acontecimento, ela é uma vidente. Então, ela não necessariamente vai precisar de uma carta ou de uma coisa para prever o futuro, entendeu? Agora, quando a gente usa cartas, por exemplo, que é o que eu uso, a gente tem uma linguagem que se expressa através dessas cartas, entendeu? Então, eu vou aprender a linguagem que essas cartas expressam e a partir disso eu vou combinar esses elementos para entender o que, que aquilo quer me dizer. Aquela ferramenta ela vai se organizar da maneira que eu entendo ela para me dizer alguma coisa sobre uma determinada situação. Então, isso que você falou da pessoa tendo uma visão, isso é possível, entendeu? Da pessoa ter essas visões. Tem pessoas que fazem isso, entendeu? Tem pessoas que trabalham dessa forma. Mas aí é diferente, entendeu? É outra coisa. Quer dizer que aquilo vai acontecer daquela forma? Não necessariamente. Porque aí a gente entra de novo, é uma previsão. É só pegar as profecias que tem por aí, se concretizaram todas, não? Entendeu? Não existe nada imutável. Exceto que um dia a gente vai morrer. Isso é fato. Entendeu? Sim, sim. E nada garante que você saber daquela previsão mude. Tipo assim, por exemplo, por exemplo, aqui lá do. Eu esqueci lá o dia, alguma coisa, lá a última previsão do. Que eu esqueci o nome, qual que é? Lá que o cara falou que a partir de tal momento o mundo inteiro iria ficar bom e coisa do tipo. Qual que é o nome? Você se lembra? Eu esqueci o nome. É brasileiro? Acho que é. Chico Acho que, Xavier? Não sei. acho que é, você se lembra, né? Acho que é alguma coisa assim. Se chamava de alguma coisa. Ele falou que a partir de tal momento o mundo iria ter tal desenvolvimento, coisa assim. Ok. Mas nada garante que isso vai acontecer. Sabe por quê? Por conta que a gente já sabe que caso a previsão dele seja verdade, a gente já sabe disso, entende? Então, quem garante que a gente saber disso não acabe atrapalhando? Sabe? Quem garante isso? É que o que acontece, entendeu? Eu acho que o que precisa mudar é o olhar tendencioso demais das pessoas sobre previsões, entendeu? Uhum. O oráculo, seja ele a pessoa tendo uma visão na cabeça dela, seja usando uma carta, seja jogando pedrinha no chão, ele é uma ferramenta de previsão. O que uma ferramenta oracular tem que trazer para alguém? Clareza sobre a própria vida ou sobre, sei lá, sobre o destino de um país, entendeu? Mas as pessoas, o que tu vai fazer com isso? Porque assim, o que adianta prever o futuro só para prever o futuro? Não adianta nada, Nada. entendeu? Sim, sim. Então, assim, você tem que usar essa ferramenta como uma ferramenta de conscientização, entendeu? Eu tendo mais consciência sobre o meu presente, eu entendo como isso molda o meu futuro, e eu modificando o meu presente pode fazer com que o meu futuro também mude. Mas, como você falou, não é garantido. Porque nada nesse mundo é garantido. Quando uma pessoa passa por uma cirurgia para remover um tumor, é garantido que ela nunca mais vai ter um tumor? Não. Não, Então, nada é garantido. Se eu me caso com alguém, é garantido que eu nunca mais vou me separar? Não. não. Entendeu? Então, não existem garantias no mundo de nada. Entendeu? A gente consegue ter uma ideia do que está por vir, mas não quer dizer que tudo vai ser daquela forma. E aí pensa. Aí a gente tem novamente a questão da visão das pessoas. Se eu faço uma cirurgia que não vai me garantir que eu nunca mais vou ter um tumor, que eu nunca mais vou ficar doente, não sei. Não, se não existe garantia aí, por que aqui tem que existir? Entendeu? Aí a tendência das pessoas de mistificar em excesso as coisas. Entende? Então eu acho que falta um olhar mais esclarecido sobre essas coisas para tirar isso tanto do rol do charlatanismo, do sobrenatural, porque não existe sobrenatural. Tudo que existe no mundo é natural, só pode ser pouco conhecido pelas pessoas. Entendeu? Então, assim, Sim, sim. nada é garantido no mundo. Só que a gente um dia vai morrer, que vai envelhecer, que vai não sei o que, isso é garantido, entendeu? Sim, sim. A menos que a gente, obviamente, consiga, né, depois de morrer, colocar nosso cérebro dentro de um robô. Mas aí você morreu. Da mesma jeito, você morreu. O Então, corpo tanto não faz. faz, né? Existe a consciência, mas aí a gente pode pensar nisso, por exemplo, na ideia da consciência que sobrevive à morte, tendo um outro ciclo de vida no futuro, mas a gente também não tem certeza disso. Sim, sim. Né? Então, Você, você pode ser, tipo assim, uma pessoa é a sua consciência? É, talvez sim, talvez não. Se,
Eu acho que a consciência faz parte da pessoa, né? Tipo, Sim. parte do que constitui o ser humano, mas uma pessoa é uma série de coisas, né? Talvez o corpo seja apenas uma carcaça para consciência, tá ligado? Talvez. Provavelmente, né? Da mesma maneira que o corpo abriga, por exemplo, que eu tenho um corpo físico, né? Mas dentro desse corpo físico, a gente tem emoções, a gente tem pensamentos, entendeu? Então, o corpo, ele é uma estrutura, mas a interação de tudo que tem dentro desse corpo gera outras coisas, né? Por exemplo, até a época de Freud, né? Que é aquele psicanalista lá que todo mundo conhece e fala, embora não saiba bem às vezes do que está falando, até a época dele se estudava o corpo muito de um ponto de vista biológico. Ele foi a primeira pessoa que chamou a atenção de que tem uma mente dentro do corpo, entendeu? E aí você pega, se o cérebro não é só a mente, ela e o pensamento e a consciência não está contido só provavelmente no cérebro. Existe uma série de circuitos e coisas que acontecem ali que fazem com que cada pessoa age e seja do jeito que ela é. Entendeu? E quando a pessoa morre, tudo isso acaba, fica só o cérebro. Se a pessoa fosse só o cérebro, dá pra pegar aquele cérebro e fazer alguma coisa com ele e a pessoa ia estar ali ainda, entendeu? Então, existem mais coisas ali, mas a gente não conhece tudo isso em profundidade ainda. Né? E da mesma maneira que dentro da espiritualidade a gente não conhece tudo em profundidade, entendeu? Eu acho que as pessoas na espiritualidade, elas querem muito usar o fantástico para validar o que estão fazendo. Mas não é necessário, não precisa, entendeu? Aquilo ali é o que é e faz o que faz, entendeu? Tem que ter uma lógica em cima daquilo, um fundamento, não é só, sei lá, pensei nisso, baixei isso, entende? Então, existe uma tendência muito grande a mistificar aquilo para dar uma aura de que aquilo é melhor, ou que é bom, mas não é necessário. E muitas vezes isso só atrapalha, na verdade. Mas enfim. Cara, e existe, por exemplo, alguma marca, assim, onde a gente consegue identificar algum tipo de bruxa? Alguma coisa? Ou hoje, por conta que, sei lá, eu acredito que quando você tem um grupo de pessoas, ou coisa do tipo, os caras sempre, em algum momento, em algum lugar do mundo, eles vão criar alguma marca. Entende? Em algum momento do mundo, alguém vai. É que isso daí é uma coisa específica, né? Sim, Por sim. exemplo, um determinado grupo pode se utilizar de um determinado símbolo ou uma marca para se identificar, mas isso não vai ser a bruxaria, porque a bruxaria não é. Não, claro. Não, Entendeu? claro, não, mas eu tô te perguntando. Tem algum símbolo, assim, onde a gente consegue identificar quando alguém é bruxa? Ou não? Não necessariamente. Por exemplo, o pentagrama, que todo mundo acha que é o símbolo da bruxaria. Sim, Tá? sim. A maioria das bruxas que eu conheço não usa pentagrama. Sim. Na verdade, sempre achei que era símbolo de satanista. Não, também não, entendeu? Então, assim, isso vai ser muito característico da pessoa, porque o conjunto de simbologia que uma pessoa usa vai conversar muito com o que a pessoa acredita. Daí vai ter gente que vai usar o pentagrama, vai ter gente que vai usar, sei lá, o não sei o quê, entendeu? Mas não tem uma coisa que tu olhe para aquela pessoa e aquilo te dê garantia 100% que ela é uma bruxa. Eu conheço muita gente que anda com pentagrama no pescoço por aí e não sabe que nem o que é. E aí eu vou dar um exemplo bem tosco. Uma vez eu vi uma pessoa usando uma camiseta de uma banda, acho que era do Metallica, tá? Não lembro mais que banda era, mas acho que era do Metallica. Eu não lembro certo, né? E aí eu fui perguntar pra pessoa se a pessoa gostava do Metallica. Ela disse, que isso? Eu disse, essa camiseta aí, tu não sabe o que é? E a pessoa, não. Eu só vesti porque não sei o que lá, tinha um motivo lá que eu não lembro. Entendeu? Às vezes tem gente que usa as coisas e não sabe nem por quê. Sim, Então, sim. assim, tu ter um símbolo, uma marca que identifique alguém é uma coisa muito passível de erro, entendeu? É que nem tu dizer que todo homem que usa uma camisa rosa é homossexual. Pode ser só um homem de camisa rosa. Não faz sentido nenhum. Não Não. faz sentido nenhum. Então, assim, Sim. não tem assim um símbolo fixo para bruxaria, uma marca, que isso vem muito daquela ideia da Inquisição, que eles faziam aqueles testes toscos lá, e de preconceitos que as pessoas têm sobre a bruxaria, entendeu? Então, não existe uma marca específica que identifique alguém. Às vezes tem pessoas que são bruxas e a gente nem sabe, porque né, a pessoa não precisa ficar anunciando, sabe? Sim. Não dá pra saber, entende? A pessoa, a pessoa ela vai fazer isso quando estiver em casa, coisa do tipo, entende? Ela não vai fazer isso, tipo, sei lá, não vai sair anunciando, pessoal, vou fazer uma bruxaria aqui, pelo amor de Deus. Pare com isso. Não necessariamente, mas assim, ó, por exemplo, um determinado grupo pode ter a sua marca, seu símbolo. Sim. Uma religião pode ter, entendeu? Como o cristianismo tem a cruz, o crucifixo, entendeu? Só que assim, tu pode ver uma pessoa usando o crucifixo, ela pode não ser necessariamente cristã, ela pode ser de uma outra religião e ter aquele símbolo, mas a tendência é que ela seja, né? Só que aí a gente volta naquela questão que a bruxaria ela não é uma religião. Então aí é difícil ter uma marca, um símbolo.
Às vezes uma pessoa que seja bruxa pode, a partir de alguma conexão ou observação, identificar outra pessoa que também tem aquela energia, entendeu? Mas é uma coisa mais sutil, assim, não é uma coisa que qualquer um vai olhar e pensar, ah, não, aquele ali tá usando uma pata de jacaré no pescoço, é bruxo, entendeu? Não, isso não, isso Talvez aí seja, é talvez seja só um maluco. ó, isso poderia ser uma superstição. Sim, sim. Tem assim bem uma, não tem um fundamento isso ser assim, entendeu? Uhum. Sim, sim. Às vezes, Cara, não, pode falar, às pode vezes as falar. pessoas usam as coisas por moda, porque alguém disse que tinha que usar, entendeu? Então você usar isso para identificar alguém é incorrer no erro. Isso. Algum charlatão pode ter falado, mano, olha aqui, ó, isso daí é um símbolo de proteção. Se tu É, usar isso, isso acontece, infelizmente tem, né? Tem muita falcatrua. e às vezes não precisa nem ser um charlatão, às vezes a pessoa, sei lá, foi lá no não sei quem lá fazer uma limpeza espiritual. A pessoa disse: olha, você usa esse símbolo aqui por um tempo porque você precisa dessa proteção. A pessoa pode estar usando aquilo como uma medida de provisória, mas não quer dizer que ela faça parte daquilo, por exemplo, entendeu? Uhum. Cara, qual que foi, assim, a coisa mais... Como que eu posso dizer? É que isso varia muito também da sua visão sobre isso. Qual que é a coisa mais estranha, assim, que você já viu? Como eu te falei, isso varia muito, né? Da sua visão de estranho e tudo mais. É que aí eu acho que vai entrar no seguinte, entendeu? Vai entrar assim, ó, se eu pratico uma determinada. Se eu tenho uma determinada prática, Sim. entendeu? Eu vou ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer ali. Aham. Exemplo, Sim. né? Então, para a pessoa que está inserida dentro de um meio e dentro de uma prática, de repente, ela não vai ver uma coisa como estranha e outra pessoa de fora vai achar estranho. Uhum. Entende? Então, por exemplo, mas assim, vamos dizer assim, coisas mais fora do comum. Coisas onde na visão de alguém que não pratica bruxaria nem nada seria estranho. Ah, e tem várias coisas. Então vamos fora do comum, eu acho que é bem melhor. Acho que fica melhor De também. repente, a gente possa falar de experiências que foram um pouco mais profundas, Pode diferenciadas. ser, claro, acho Então, melhor. assim, mas para mim, assim, eu já tive contatos mais fortes, assim, com determinadas divindades, né? Para mim, uma coisa que é muito, geralmente, que é muito intensa e que costuma funcionar muito é o trabalho com sonhos. Então, muitas vezes eu sonho coisas de pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço direito, e aí aquilo se revela como sendo certo ou importante na vida daquela pessoa naquele momento, entendeu? Eu já tive contato com divindade, onde a divindade estava ali, eu consegui ver a divindade. Isso é difícil, eles nem sempre, né? Isso acontece assim dessa forma. Mas para mim são experiências um pouco esperadas, né? Tipo, pode ser na hora um pouco surpreendente, porque não é uma coisa que acontece todo dia, entendeu? Mas não é uma coisa estranha a ponto de me assustar, por exemplo, né? Sim, sim. Talvez para uma Ah, pessoa comum seja, né? Porque ela lógico. não faz parte do universo dela aquilo. Não, com toda certeza, pô. Se eu acordo e tem alguém na frente da minha cama, porra, mano, acho que eu morro. Acho que eu tenho ataque. Vai ter um ataque. Eu vou olhar e vou tentar entender o que é aquilo, o que é que tá fazendo ali, entendeu? Essa vai ser a minha postura, porque Sim, faz sim. parte do meu universo. Né? Exatamente. Assim, eu vou ter um ataque, mas assim, eu vou tentar entender. Mas isso nada garante que eu possa tentar entender e ter um ataque do mesmo jeito. Nada garante. Né? É que tudo que é do nada, tipo assim, é que uma coisa é a pessoa ser surpreendida, porque ela pode se assustar um pouco pela surpresa, entendeu? E outra coisa é a postura da pessoa perante aquilo. Uma Sim, pessoa que sim. já entende mais e faz parte daquele universo vai ter uma postura. Uma pessoa completamente alheia àquilo vai ter outra, entendeu? E como que funciona as paradas de divindades? Tipo assim, eles aparecem como se fosse em carne e osso? Como se fosse, não que são? Ou eles são invisíveis, ou tem alguma forma, coisa do tipo? É que assim, a gente tem a tendência, né, a querer dar forma para a divindade baseado no que a gente conhece que é a gente. Não, claro. Uhum. Tipo, então assim, para mim, os deuses, eles são personificações de forças da natureza. Só que a gente vai dar uma forma humana para aquilo, ou antropomórfica, por exemplo, né? Uhum. Mas eles são forças, eles são energias, eles são, né? Tipo, pode, não vai aparecer em carne e osso, porque carne e osso seria uma pessoa, né? Sim, sim. Mas dependendo do grau de sensibilidade do indivíduo, ele pode ver aquela divindade com mais clareza ou não. Ele pode, porque daí
Cada pessoa vai ter o seu jeito de sentir, de ter uma experiência dessa. Tem pessoas que podem ver, tem pessoas que podem ouvir, sentir o cheiro. Pode haver uma série de sincronicidades que leve a pessoa a crer que teve aquele contato, mas não é comum, até onde eu sei, tá? Como muita gente tenta fazer parecer por aí, que a divindade aparece na tua frente dizendo o que você tem que fazer. Porque pensa, é uma divindade, é um Deus. Ele vai ficar aparecendo toda hora dizendo o que tu tem que fazer, não, né? Ele tem mais o que fazer, né? Sim, ele também não é tipo um mestre, tá ligado? Ele não é o seu mestre. Ele apareceu ali, entende? Ele apareceu por algum motivo. Não é tipo assim, vai lá, faça isso por mim. Não, isso é viagem. Sim, sim. Tipo, assim, pode aparecer uma divindade para alguém, a pessoa pode ter uma visão, pode, mas isso é uma coisa especial, uma ocasião, não é uma ocasião banal, cotidiana, entendeu? Porque pensa, é que nem tu dizer que Deus aparece o tempo todo para alguém, ou Jesus. Não é assim que funciona. Com Tipo, certeza não é. É só tu olhar lá as revelações que os santos tiveram, que não sei quem teve. Não ficar vendo Jesus 24 horas por dia. Entendeu? Jesus tem mais o que fazer. Né? Tem não sei quantos gente tem no mundo atualmente. Já pensou que ela queria ter que. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas têm uma tendência a tentar banalizar o sagrado, entendeu? Demais, entende? Não quer dizer que a divindade não possa se manifestar, mas ela não vai ficar fazendo isso toda hora, entendeu? Porque aí não faz sentido, né? E, enfim. Mas é isso é o que eu entendo, né? Não tô, assim, com o que eu tô falando aqui, eu não tô querendo dizer que, sei lá, tem alguém lá que vê todo o tempo, não vou ser eu que vou dizer que não, né? Sim, sim. Mas essa é a visão que eu tenho. É o que eu ouço muitas pessoas do meio falarem, entendeu? Pessoas que fazem um trabalho sério, entende? Então, contato com uma divindade não é uma coisa corriqueira. Então, é que nem... É que é importante deixar isso bem explícito para as pessoas, né? Por conta que hoje em dia, né, as pessoas estão com uma interpretação bem, tipo assim, como que eu posso dizer, bem literal das coisas, né, mano? É que assim, hoje em dia todo mundo tende a se sentir muito especial. Sim. E não quer dizer que as pessoas não são especiais? Não, claro que as pessoas são especiais, entendeu? Mas assim, não é assim, entendeu? Tipo, não é assim, eu vou ali falar com Deus tal e ele já vai me vir aqui me ver, entendeu? Muitas vezes para tu estabelecer um elo com uma divindade leva muito tempo, entendeu? Pensa que é que nem se tu estivesse tentando, sei lá, ser amigo do Neymar. Talvez tu nem vai conseguir, entendeu? Isso. Sabe? Tipo, é esse status, entendeu? Mas tem muitas conexões que acontecem e são genuínas, né? Só que a gente tem que cuidar para não viajar na maionese, entendeu? Sabe? Que é o que muita gente faz, viaja na maionese. E aí todo mundo quer se sentir fantástico e especial. Aí vai um monte de gente viajar junto lá. É uma opção? Pode, entendeu? Só que, né? Enfim. Foda, né, mano? Mano, a gente já tá aqui com 1h10, praticamente, então a gente vai encerrar por aqui. E, primeiramente, no último podcast, eu te fiz a pergunta sobre a vida? Eu acho que não, né? Sobre o quê? Não entendi. A vida? Acho que não, acho que não. É que depois de um tempo, depois da nossa conversa e tal, daí eu comecei a desenvolver uma pergunta que eu faço para todo mundo. Que é a pergunta, o que você acha, qual é a sua visão da sua vida? Qual a perspectiva que você tem da sua vida? Quando você olha ela inteira, o que você pensa sobre ela? Essa pergunta que eu tenho, e a galera adora, essa pergunta é muito boa. Tu quer saber a minha perspectiva sobre a minha vida? Sim. Isso. Sim, qual a perspectiva que você tem? Então, para mim, a minha perspectiva, ela é muito, como é que eu vou dizer assim, ela é muito entranhada com a ideia da bruxaria em si, entendeu? Tipo, eu me vejo, muitas vezes eu vou fazer um outro gancho, tá, para falar da tua pergunta. Muitas vezes as pessoas me perguntam quando eu descobri que era bruxa. Tá? E aí eu digo para as pessoas, mas eu não descobri, eu nasci assim. Para mim não tem assim, nesse momento eu fui bruxa. Não, é uma coisa que acontece desde sempre. É uma coisa que faz parte de mim, entendeu? Enquanto ser humano, né, nesse mundo. E eu olho muito para a perspectiva da minha vida dentro dessa ideia da busca da soberania, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje eu tenho muito mais consciência de determinadas coisas do que eu tinha antes. E o caminho é esse: a gente vai tirando uma série de véus da nossa cabeça, do nosso rosto, desculpe, né? E são véus, às vezes, do que alguém achava, do que eu vivi em tal situação, porque a gente tem uma série de filtros que vão sendo colocados na gente desde que a gente nasce. Né? Tem um livro que fala sobre isso que eu achei muito interessante, ainda não consegui formar bem uma opinião sobre ele, mas como é que é o nome do livro? Ele fala sobre essa ideia dos espelhos de ilusão e tal. Eu acho que não é os 4 compromissos. Depois, agora eu não lembro, depois eu posso falar. Mas ele fala muito que quando a gente nasce, a gente vai sendo
moldado, né? Então as pessoas ensinam como a gente tem que se relacionar com tudo ao nosso redor. Isso vai criando uma série de filtros sobre o que é o mundo e sobre o que a gente é. Então a gente não pensa sozinho, a gente é ensinado a pensar. E eu acho que a bruxaria e a minha vida tem sido em torno de tirar os véus do que me ensinaram e conseguir achar a minha própria visão em torno disso. Então, para mim, essa é a minha vida e a minha perspectiva é ter cada vez mais consciência até que eu possa arrancar o último véu, entendeu? E ver o que realmente é a vida, ver quem eu realmente sou, chegar no cerne da cebola, tirar todas as camadas. Mas isso é um processo demorado e talvez nem seja atingido numa vida só, se é que existem outras. Mas eu estou no caminho. Então, para mim, a minha perspectiva é seguir nesse trabalho de autoconhecimento, de conhecer cada vez mais como eu funciono, como o mundo ao meu redor funciona e como lidar com isso. Porque tem uma frase do Charles Bukowski, que eu acho que é o nome, que ele fala que a maioria das pessoas é largada no mundo sem, né? E a maioria não sabe nem o que está acontecendo e passa a maior parte do tempo assustado demais com isso para tentar entender. E a função de uma pessoa, e para mim, a minha função enquanto ser humano no mundo, é justamente tentar entender isso e controlar isso, e não ser só um ser humano que vai passar a vida inteira assustado sem saber para onde está indo. Mas é um processo demorado, mas eu acho que eu fiz alguns progressos até hoje. Ver até onde vai. Tô pagando para ver. Ah, mano, que da hora, mano, que da hora. A minha perspectiva é que, pô, eu só faço o que eu tenho que fazer do melhor jeito possível e vou ver até onde vai. É assim que tem que ser, pô. Você tem que seguir. Mano, só faça o melhor que você pode em tudo que você for fazer. Em algum momento você vai chegar onde você quer e você nem vai perceber. Você só vai perceber quando você chegar. Isso é uma coisa importante, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas quer ter o máximo fazendo nada. Isso Exatamente. Não é, entendeu? Então, assim, e muitas vezes a gente tem uma meta, né? Tipo, que é onde a gente quer chegar. Às vezes eu vou chegar naquela e a minha meta vai mudar, às vezes eu vou estar no caminho, eu vou decidir que aquela meta precisa ser diferente, então eu vou mudar aquilo, mas fato é que a gente sempre tem que dar o máximo, porque se eu não der o máximo, quem é que vai dar? Pra minha vida, entendeu? Sim, é só você, né? Ninguém vai dar. A gente é. E o caminho da bruxaria é muito isso, né? Tipo, não tem ninguém pra te dizer, ai, vai ali, ó. Ai, agora reza 10 Ave Maria que tá tudo certo. Tá errado isso não, entendeu? Mas é um caminho muito de autorresponsabilidade. E fazer o que tem que ser feito dando o melhor de si é autorresponsabilidade. E através disso a gente atinge uma soberania, mas a gente tropeça muito. Por isso que é chamado de o caminho tortuoso. Entendeu? Porque não é só ir lá colher erva no campo, quem dera. Ah, mano, da hora, mano. Bruxaria muito interessante. E daí eu vou pesquisar até mais. Acho bem interessante. E, aliás, cara, muito obrigado por ter aceito de novo. É sempre um prazer falar com você. Cara, divulga tudo que você tiver que divulgar, daí a gente acaba por aqui. Hoje é terça-feira, meu Deus, tô perdendo tempo. E daí na quinta-feira eu posto às 8 horas. Então fala pra galera, tudo que você tiver que divulgar e a gente acaba. Bom, então, se alguém quiser fazer algum tipo de leitura oracular, ou quiser passar por um trabalho de reequilíbrio energético, usando o reiki, a mesa radiônica que eu falei, ou outra das terapias que eu faço, ou se a pessoa quiser aprender como jogar o oráculo, né? Se ela quiser aprender uma ferramenta oracular, ou quiser iniciar uma caminhada na bruxaria, ela pode estar me procurando. Tem o meu Instagram, que é o @tenda da Lua Negra. Tem o TikTok, que também é @tenda da Lua Negra. Tem no Facebook, que também é Tenda da Lua Negra. Meu e-mail é tendadaluanegra@gmail.com. Acho que é só .com. E a pessoa pode estar me chamando por esses meios. No Instagram e no TikTok, eu divulgo carta do dia, eu falo sobre essas temáticas e tudo mais. Então, se a pessoa quiser conhecer um pouco mais do trabalho ou fazer um contato, ela pode estar me procurando por esses meios, né? Ou se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né? Tipo, nem sempre eu consigo responder rápido, mas eu sempre respondo, né? Enfim, esses são meus contatos. Ah, mano, então beleza. Ah, mano, tu responde rápido, mano. Tu responde mais rápido do que a maioria que eu conheço. Eu tento, né? Às vezes eu passo um pouco, mas eu tento. Então beleza. E também tem seu WhatsApp também no seu Instagram também. Isso, tem lá no WhatsApp, mas se alguém quiser me chamar no WhatsApp, né? É 54991-034-897. Eu não me acostumei bem com esse número aí. Mas é isso, né? Se qualquer coisa pode me chamar no Instagram também, né? Só até aquela coisa, né? Eu respondo nos horários mais comercial e tal, né? Geralmente final de semana eu não respondo, coisa que a pessoa também vive, né? Ou tenta. Sim. É isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha uma ótima semana. Obrigada. Tchau. Tchau, foi um prazer.